E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A Vila Belmiro atravessa um daqueles momentos que moldam rotas. O auxiliar técnico Matheus Bachi caminha para se despedir e, nos bastidores, cresce a possibilidade de voltar a trabalhar ao lado de Tite, que anunciou recente retorno às atividades e surge como alvo prioritário do Cruzeiro para 2026. É um tabuleiro complexo, onde decisões pessoais e movimentos de mercado desenham o próximo capítulo de clubes e carreiras. Enquanto aproveita o recesso, Matheus mantém contrato com o Santos até 31 de dezembro. Nesse intervalo, o staff de Tite intensificou conversas com o clube mineiro, construindo um cenário em que pai e filho podem, novamente, cruzar agendas e métodos. Mais do que laços familiares, o ponto central é a sinergia de trabalho que ambos desenvolveram em ciclos anteriores. Dentro do Santos, o diagnóstico é pragmático, a saída do auxiliar é tratada como praticamente certa. No mesmo pacote, surge Fábio Maceredian, referência em preparação física, também com vínculo até o fim do ano e perto de definir afastamento da Vila. Essa dupla representa know-how acumulado em alto rendimento, e a perda simultânea impõe replanejamento imediato. A chegada desses profissionais ao Peixe se deu como reforço da estrutura sob liderança de Kleber Xavier. Mesmo após a troca de comando, mantiveram-se incorporados à comissão técnica fixa, preservando continuidade de processos. Essa estabilidade, agora sob risco, sempre foi vista internamente como ativo valioso para atravessar transições sem sobressaltos. Não faltou responsabilidade na prática. Em uma noite difícil, Matheus assumiu a direção do time na derrota diante do Bahia, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão, experiência que expôs a pressão de um banco com holofotes e decisões em minutos. Esses episódios ajudam a entender sua leitura de jogo e temperam seu currículo com vivência concreta. Com Juan Pablo Vojvoda, o auxiliar seguiu rotina profissional, porém com espaço reduzido. Houve restrição inclusive em viagens para compromissos fora de casa, sinalizando rearranjo de atribuições e novos protagonismos no staff. Mudanças assim, mais do que demérito, são respostas à filosofia tática do treinador e à necessidade de clara divisão de funções. Nos corredores da Vila, a leitura para a próxima temporada é direta. Matheus tende a seguir os passos de Tite. A reentrada do treinador no mercado torna natural que colaboradores de confiança busquem convergência, sobretudo quando há projetos ambiciosos em gestação. O Cruzeiro, otimista quanto a um acerto, monitora cada movimento como peça-chave de um reposicionamento esportivo. O impacto de uma saída dupla vai além de escalações. Sem um preparador físico do calibre de Maceredian, o Santos precisa recalibrar protocolos de carga, recuperação e periodização, áreas sensíveis em maratonas competitivas. O vestiário, por sua vez, perde vozes técnicas que conhecem a cultura do grupo, algo que não se repõe de um dia para o outro. Há, contudo, oportunidade embutida no desafio. Ao redesenhar a comissão, o clube pode integrar novas competências, atualizar ferramentas de análise e fortalecer a ponte entre departamento médico, desempenho e campo. Reestruturações bem executadas criam ganhos de médio prazo que compensam turbulências iniciais, desde que a transição seja planejada e transparente. Para Matheus, a possível reconexão com Tite representa uma rota de aprendizado contínuo e acesso a projetos com o astro. Com o Cruzeiro ventilando um ciclo de 2026, o desenho aponta para planejamento em longo prazo, com tempo para consolidar identidade, desenvolver talentos e competir em múltiplas frentes sem fórmulas apressadas. A decisão de Tite permanece em sigilo, mas as peças já se movem. O otimismo mineiro sinaliza alinhamento de objetivos e estrutura para acolher uma comissão robusta. Do outro lado, o Santos precisa garantir que a eventual saída não descosture sua espinha dorsal, preservando coerência entre filosofia de Vojvoda e a execução diária. No campo político do futebol, o momento exige clareza. Internamente, o Peixe deve comunicar etapas, metas e prazos de substituição, dando segurança ao elenco e ao torcedor. Mudanças técnicas sem plano revelado geram ruído, com roteiro e métricas, viram narrativa de evolução.
Há também um componente de legado. Profissionais como Maceredigian deixam metodologias, bancos de dados e rotinas de controle que podem ser incorporados por sucessores. Uma passagem bem documentada permite transferência de conhecimento e reduz riscos de quedas abruptas de desempenho. O torcedor quer respostas e direção. O Santos tem, neste fim de ano, a chance de mostrar que consegue gerir saídas estratégicas e, ao mesmo tempo, construir uma comissão que converse com os objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso inclui definir papéis, reforçar departamentos e estabelecer indicadores que sustentem confiança. Enquanto os rumores se acumulam, o essencial está em curso: negociação, planejamento e execução. O desfecho de Matheus Bacci e Fábio Maceredigian dirá muito sobre a capacidade de adaptação da Vila Belmiro e sobre a ambição de projetos que o cercam. Em temporadas de alta exigência, quem organiza bastidores colhe vantagem antes mesmo do apito inicial. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais deixou milhões de torcedores em estado de choque. Nele, Luís Soares, um dos atacantes mais respeitados da última década, aparece em uma entrevista descontraída, mas solta uma frase que rapidamente se transformou em uma bomba: "O Santos é muito maior do que muitos imaginam, mas precisa se reencontrar." A declaração, aparentemente simples, ganhou contornos de revelação e mexeu profundamente com a paixão da torcida brasileira. A fala de Soares foi interpretada como um recado direto não apenas ao clube da Vila Belmiro, mas também ao futebol nacional. O uruguaio, conhecido por sua franqueza e intensidade, deixou claro que acompanha de perto a trajetória do Santos e que enxerga no Peixe um patrimônio histórico que não pode ser negligenciado. Torcedores santistas reagiram com uma mistura de orgulho e inquietação. Orgulho por ver um craque internacional reconhecer a grandeza do clube, inquietação por perceber que a mensagem trazia também uma crítica velada à atual situação da equipe. Nas redes sociais, hashtags como hashtag Soares no Peixe e hashtag Declaração Bombástica dominaram os trending topics. A imprensa esportiva brasileira não perdeu tempo. Programas de TV e portais especializados dedicaram horas de cobertura ao tema, analisando cada detalhe da fala de Soares. Especialistas debateram se o recado tinha relação com uma possível aproximação futura ou se era apenas uma opinião sincera sobre o momento do Santos. No cenário internacional, jornais espanhóis e uruguaios repercutiram a notícia como exemplo da influência global do Santos. Para muitos analistas, a fala de Soares reforça a imagem do clube como uma marca histórica, capaz de despertar respeito até mesmo de jogadores que construíram carreira em gigantes europeus. Dentro da Vila Belmiro, dirigentes foram pressionados a se pronunciar. Em entrevistas, afirmaram que receberam a declaração com entusiasmo e que veem nela um sinal de que o Santos continua sendo referência mundial. A postura cautelosa, no entanto, não diminuiu a ansiedade da torcida. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos também se manifestaram. Muitos destacaram que a fala de Soares é uma prova da grandeza do clube e da força de sua história. Para eles, o episódio reforça a necessidade de valorizar ainda mais o legado santista e de investir em um futuro sólido. Torcedores rivais reagiram com surpresa e até preocupação. Muitos reconheceram que o Santos, ao receber esse tipo de atenção internacional, reforça sua posição como um dos clubes mais respeitados do Brasil. Outros ironizaram a situação, mas não deixaram de admitir que a fala de Soares aumenta ainda mais a responsabilidade do Peixe em manter sua tradição. Especialistas em marketing esportivo analisaram que a repercussão pode gerar frutos concretos. A menção de Soares ao Santos foi vista como uma oportunidade para o clube explorar novas parcerias comerciais e ampliar sua presença em mercados internacionais. Nas redes sociais, a repercussão foi avassaladora. Milhões de mensagens foram publicadas em questão de horas, com vídeos de torcedores emocionados viralizando e mostrando a dimensão do impacto que a fala teve na torcida santista. A imprensa esportiva brasileira aproveitou o momento para relembrar outros episódios em que o Santos foi citado por grandes nomes internacionais. A fala de Soares, no entanto, se destacou pela clareza e pelo impacto imediato.
Jogadores do elenco atual do Santos afirmaram que receberam o recado como um incentivo. Para eles, a fala de Soares é um reconhecimento da grandeza do clube e da paixão da torcida, além de servir como motivação para buscar resultados melhores. No campo político do futebol, dirigentes da CBF e de outras entidades destacaram que o recado de Soares é um sinal da relevância internacional do Santos. Para eles, o episódio mostra que o clube da Vila Belmiro continua no radar dos maiores nomes do esporte. Patrocinadores também acompanharam de perto a repercussão. Empresas que investem milhões no futebol brasileiro viram na fala de Soares uma oportunidade de ampliar sua visibilidade, especialmente se o clube aproveitar o momento para lançar campanhas globais. Torcedores comuns, em bares e rodas de conversa, não falam de outra coisa. O episódio virou tema central de debates, alimentando teorias e especulações sobre o que Soares realmente quis dizer com sua declaração. Ex-árbitros e comentaristas esportivos também foram questionados. Alguns afirmaram que a fala de Soares é apenas uma declaração de admiração, enquanto outros acreditam que pode haver algo maior por trás, como uma futura aproximação com o futebol brasileiro. A repercussão chegou até o cenário cultural. O vídeo foi tema de debates em podcasts, programas de rádio e até mesas redondas acadêmicas, que discutiram o impacto da fala de Soares na identidade do Santos e na paixão da torcida. Apesar das especulações, uma coisa ficou clara: o recado de Soares mexeu com o imaginário santista. Torcedores agora aguardam ansiosos por novos capítulos dessa história, enquanto o mundo observa com atenção os próximos passos do craque uruguaio. Ao final, a sensação é de que a declaração de Soares não foi apenas uma opinião. Foi um chamado para ação, um alerta de que o Santos precisa se reinventar para permanecer no topo do futebol mundial. A torcida, abalada e ao mesmo tempo orgulhosa, sabe que o recado veio de alguém que entende o peso da camisa e a grandeza do clube. A repercussão da declaração de Luís Soares sobre o Santos foi imediata e tomou proporções gigantescas no cenário esportivo brasileiro. A fala do atacante uruguaio, reconhecendo a grandeza histórica do clube e ao mesmo tempo apontando a necessidade de reencontro com sua essência, mexeu profundamente com a torcida santista. Muitos viram na mensagem um misto de reconhecimento e alerta, capaz de reacender debates sobre o futuro do peixe. Nas redes sociais, o impacto foi avassalador. Milhares de torcedores compartilharam trechos da entrevista, comentando sobre o peso das palavras de Soares. Hashtags relacionadas ao Santos e ao craque dominaram os trending topics, com vídeos de torcedores emocionados viralizando e mostrando como a fala tocou em um ponto sensível da paixão santista. A imprensa esportiva brasileira dedicou horas de cobertura ao tema. Programas de televisão, rádios e portais especializados analisaram cada detalhe da declaração, discutindo se Soares estaria apenas expressando admiração ou se havia uma crítica velada ao momento atual do clube. Essa análise constante manteve o assunto em alta e aumentou ainda mais a curiosidade do público. No cenário internacional, jornais uruguaios e espanhóis repercutiram a notícia como exemplo da influência global do Santos. Para muitos analistas, a fala de Soares reforça a imagem do clube como uma marca histórica, capaz de despertar respeito até mesmo de jogadores que construíram carreira em gigantes europeus. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos se manifestaram em entrevistas, destacando que a fala de Soares é uma prova da grandeza do clube e da força de sua história. Para eles, o episódio reforça a necessidade de valorizar ainda mais o legado santista e de investir em um futuro sólido que esteja à altura de sua tradição. Torcedores rivais reagiram com surpresa e até preocupação. Muitos reconheceram que o Santos, ao receber esse tipo de atenção internacional, reforça sua posição como um dos clubes mais respeitados do Brasil. Outros ironizaram a situação, mas não deixaram de admitir que a fala de Soares aumenta ainda mais a responsabilidade do peixe em manter sua tradição. Especialistas em marketing esportivo analisaram que a repercussão pode gerar frutos concretos. A menção de Soares ao Santos foi vista como uma oportunidade para o clube explorar novas parcerias comerciais e ampliar sua presença em mercados internacionais, aproveitando o momento para fortalecer sua marca. Patrocinadores também acompanharam de perto a repercussão. Empresas que investem milhões no futebol brasileiro viram na fala de Soares uma oportunidade de ampliar sua visibilidade, especialmente se o clube aproveitar o momento para lançar campanhas globais que reforcem sua identidade.
Torcedores comuns, em bares e rodas de conversa, não falam de outra coisa. O episódio virou tema central de debates, alimentando teorias e especulações sobre o que Soares realmente quis dizer com sua declaração e sobre como Santos pode reagir a esse chamado. Ao final, a repercussão da fala de Soares deixou claro que o Santos vive um momento de expectativa e transformação. A torcida aguarda ansiosa por novos capítulos dessa história, enquanto o mundo observa com atenção os próximos passos do clube da Vila Belmiro. O recado, simples em sua forma, se tornou um marco que pode influenciar diretamente o futuro do Peixe e consolidar ainda mais sua imagem como uma potência global. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.